Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Instruções dos Espíritos, falando sobre os mundos superiores e inferiores. Resumo dos ensinamentos de todos os espíritos superiores. A classificação de mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que absoluta, pois um mundo é inferior ou superior em relação aos que se acham abaixo ou acima dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode fazer-se uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes no grau evolutivo dos povos selvagens e das nações bárbaras que ainda se encontram em nosso planeta, como restos de seu estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os homens são de certo modo rudimentares. Possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções do justo ou injusto. A força bruta é a sua única lei. Sem indústrias, sem invenções, dedicam sua vida à conquista de alimentos. Não obstante, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo tenebroso dessas inteligências, encontra-se latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto é suficiente para que uns se tornem superiores aos outros, preparando-se para a eclosão de uma vida mais plena, porque eles não são criaturas degradadas, mas crianças que crescem. Entre esses graus inferiores e mais elevados, há inumeráveis degraus, e entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecer os que animaram os seres primitivos, da mesma maneira que no homem adulto é difícil reconhecer o antigo embrião. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são muito diferentes da que encontramos na Terra. A forma dos corpos, como por toda a parte a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrena e não está, por isso mesmo, sujeito às necessidades, às doenças e às deteriorações decorrentes do predomínio da matéria. Os sentidos mais sutis têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, eles deslizam, por assim dizer, pela superfície ou pelo ar, pelo esforço apenas da vontade, à maneira das representações de anjos ou dos manes antigos nos campos elíseos. Os homens conservam à vontade os traços de suas existências passadas e aparecem aos seus amigos em suas formas conhecidas, mas iluminadas por uma luz divina, transfiguradas pelas impressões interiores, que são sempre elevadas. Em vez de rostos pálidos, arruinados pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida esplendem com esse brilho que os pintores traduziram pela auréola dos santos. A pouca resistência de que a matéria oferece aos espíritos já bastante adiantados facilita o desenvolvimento dos corpos e abrevia ou quase anula o período da infância. A vida isenta de cuidados e angústias é proporcionalmente muito mais longa do que a Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nenhum dos horrores da decomposição e, longe de ser motivo de pavor, é considerada como uma transformação feliz, pois não existem dúvidas quanto ao futuro. Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a deixa num estado quase permanente de emancipação, permitindo a livre transmissão do pensamento. Então, nessa parte das instruções dos espíritos, mostra a diferença de um mundo como o nosso, um planeta como o nosso, nossa evolução,
e de um mundo mais evoluído, como que funcionam os corpos, como é vista a morte, como podemos andar, falar, nos comunicar. Peço, compartilhem os vídeos, curtam e vamos levar